Olá, turma boa. Diogo Silva, atualidades e também agora estou gravando aí história também para a PM, né? Já tem no canal do Vencendo Concursos as nossas gravações para o curso de História, né? Sabendo também que o Cris inaugurou aí uma assinatura premium, né? E que eu acho muito interessante para quem está prestando concursos. Eu tenho tanta coisa para falar que eu tive até que tirar alguns assuntos menores, tal, polêmicas, fofocas, eu não vou entrar nisso. Não vou entrar na fofoca da Carol Castanho, não entendo que concursos gostem disso, né? Sei que é grave, sei que é um embate num país cristão como o nosso, isso é muito sério para os valores da sociedade brasileira, mas não cabe aqui na nossa análise científica, histórica, de atualidades, para concursos, ficar se envolvendo com sites de fofoca. Eu repudio qualquer tipo de atitude de fofoca, enfim, não sou um comentarista da vida alheia. Vamos lá então, né? Muito bem. Esses a gente sempre começa mostrando os nossos endereços, pedindo para as pessoas seguirem a gente, porque lá a gente sempre anuncia muita coisa, né? O WhatsApp ele está aberto, eu sempre falo, só de madrugada. Pode até deixar mensagem de madrugada, na hora que eu acordar eu respondo. Este é o canal que você tem para tirar dúvidas comigo. Muitas pessoas fazem isso e não tenha vergonha nem constrangimento. Eu adoro, inclusive. E o meu canal no YouTube, onde eu tenho vídeos de questões resolvidas, até para que as pessoas possam conhecer o que eu vou falar no final, que são os meus livrinhos, né? Eu gravei cerca de 40 questões que eu tirei dos meus livros que eu produzo, já estou fazendo o 6º livro, né? E uma forma de você conhecer, porque ninguém vai comprando apostila sem conhecer, né? Conhece o trabalho das aulas, mas tem lá as questões para você poder assistir e conhecer o nosso trabalho. Semana de 22 a 29 de junho, gravo agora às 18 horas e 30 minutos, quando acabo de saber que o presidente da Caixa Econômica Federal pediu demissão após ser acusado de assédio sexual. Ele mandou uma carta ao presidente da República pedindo demissão, mas não deu tempo de eu colocar aqui na semana que vem, com a repercussão e mais temas sobre esse assunto, a gente volta a comentar. Muito bem. Bolsonaro pede reforma da ONU em discurso na cúpula dos BRICS. Todo mundo sabe o que é BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O presidente brasileiro cobrou mudanças em organizações internacionais para dar a devida e merecida representação às economias emergentes. Em outras palavras, é um desejo do Brasil de ingressar no Conselho de Segurança da ONU. Essa reunião foi na quinta-feira, eu gravei na quarta, né, dia 22, a cúpula ela foi virtual, comandada pela China, e cada um aí fez o seu discurso, né, rápido, e é um modelo de cooperação. O que tem que estar por detrás disso, né? Primeiro, o Putin voltou ao cenário mundial, desde o início da guerra da Ucrânia ele não se pronunciava, diz que vai no G20, né? A China, né, tem interesses em ampliar os BRICS, convidando novos países aí a participar, inclusive participaram da cúpula. Não é um bloco econômico, os BRICS, mas é muito curioso que ele é fundamentalmente liderado pela China, né? Porque é a segunda maior economia do mundo. E logo depois da reunião dos BRICS veio a reunião do G7, né?
e a China tentando ampliar os seus laços econômicos com outros países do mundo, na África, aqui na América do Sul, com a Argentina, como nós já comentamos, né? Houve uma reação aí, que eu já vou contar para você, do G7, que são as 7 maiores economias democráticas do mundo, que ocorreu essa semana. A semana agora da semana do dia 29. Então, essas reuniões, eu repito, né, é um bloco de países que não é um bloco econômico, é um grupo de países que se reúne e estabelece. Eles têm um banco em comum, né, e que é até presidido por um brasileiro, né, que eu já coloquei aqui para vocês em outros vídeos, que esse banco até convidou o Egito a integrá-lo, né, para também fazer frente ao FMI, ao Banco Mundial, ou seja, é um novo desenho da geopolítica mundial. Como Rússia e China de um lado e o Ocidente do outro, eu diria, né? Alguns chegam até a chamar de Guerra Fria 2.0, eu não gosto muito dessa expressão. Mas houve essa reunião aí, a semana passada, foi uma cúpula virtual, né? O Putin falou sobre a guerra da Ucrânia, condenou a guerra e o presidente da China, como eu falei, quer ampliar o seu espaço macroeconômico pelo mundo. Foi isso que foi comentado e o Bolsonaro aí defendendo mudanças. Foi um discurso diplomático, basicamente, por assim dizer. Bom, eu peguei rapidamente algumas manchetes de assuntos que a gente tratou da semana passada. Menina de 11 anos que foi estuprada em Santa Catarina consegue fazer aborto. O Ministério Público Federal autorizou que ela fizesse o aborto após a juíza tê-la enviada para um abrigo. O hospital havia recebido recomendação do MPF para realizar o procedimento, né? A coisa corre em sigilo, então a gente não tem muita informação. O que a gente tem de informação em meia discussão sobre estupro de crianças, e até aquilo que eu já falei da própria Carol Castanho e tal, e aborto legal, o número é alarmante. 30.553 meninas de até 13 anos foram estupradas em 2021, o que significa que a cada 17 minutos uma garota nessa faixa etária sofreu violência sexual. E quase a metade dessa violência sexual é produzida por pais e padrastos. O procurador que agrediu a chefe durante o expediente é preso em São Paulo. Justiça decretou a prisão de Demétrios, que acusa que tem problemas psiquiátricos após ter espancado a chefe lá de registro, né? Investigações sobre mortes de Bruno e Dom têm nova fase e mera elo com o crime organizado. Hoje eles fizeram uma nova reconstituição do crime. Enfim, estão coletando provas e assim que tiver notícias nós traremos aqui. Após decisão da Justiça, o ex-ministro Milton Ribeiro, aquele e os pastores, né, que estão sendo investigados, deixaram a carceragem da Polícia Federal. A semana também, uma polêmica de uma gravação dele com a filha dele, dizendo que o presidente havia avisado que ele seria alvo de busca e apreensão, gerou muita polêmica no meio jornalístico, né? O Milton Ribeiro agora está sendo investigado, ele não tem foro privilegiado mais, porque ele deixou o ministério. Vitor Godoy, o atual ministro, né, foi convocado inclusive para falar no Congresso Nacional. Para a semana que vem nós traremos aqui também se vai ser aberta mesmo essa CPI do MEC, né? O fato é que as coisas parecem que estão sendo investigadas pela PGR, Procuradoria-Geral da República, né? E também na instância comum. Vamos aguardar, não podemos sempre, né, condenar. Há fortes indícios
Mas a gente aqui tem que tratar como esses episódios? Tratar como episódios que estão em investigação, senão a gente comete um crime de condenar as pessoas que podem, enfim, ser inocentes. Tudo indica que não, né? Pelos indícios que já foram apresentados. E veja, ele sendo ministro do Bolsonaro, a própria Polícia Federal o prendeu. São manchetes rápidas que eu resolvi fazer de um modo separado. Bolsonaro sanciona com veto projeto que limita ICMS sobre combustíveis. Lei faz parte do governo de conter disparada da inflação em ano eleitoral. Medida vale para itens como diesel, gasolina, gás natural e comunicações, né? Vetos ainda serão analisados pelo Congresso. Deixa eu sair daqui. A alíquota deve variar entre 17% e 18% do ICMS. O estado que mais cobrava era o Rio de Janeiro, cobrava 30%, né? Eu coloquei aí um texto enorme, depois você dá um pause, né? A proposta recebeu críticas, porque é uma perda de arrecadação de 83 bilhões, né? Alguns chegam até a falar em 100 bilhões com essa medida. Vamos ver como é que o governo vai repor essa perda aí aos estados, né? Sem prejudicar a saúde, educação, como está lá, a União deveria compensar os estados e municípios para que os pisos constitucionais da saúde, da educação e do Fundeb tivessem os mesmos níveis de recursos que tinham antes da entrada em vigor dessa lei que reduz a arrecadação dos estados, tá? Então, alguns estados, São Paulo e que eu vi até agora, e Goiás, já reduziram esta alíquota do ICMS, mas é bom, se você depois quiser, perceber como é que se compõe o preço do combustível. Tudo isso está associado àquela decisão, a lei das estatais de 2016, onde o preço do barril do petróleo aqui no Brasil segue a paridade do preço internacional. Só para vocês saberem, o preço do barril do petróleo no Brasil custa por volta de 15 dólares. Considerando todo o processo, tal, chega a 35. E nós cobramos das pessoas, o Brasil cobra das pessoas, o preço internacional que bate 120 dólares. Este é um debate de gente grande e que divide as opiniões. Mas está aí a informação que ele sancionou e agora os estados vão aos poucos diminuindo esta alíquota aí. Tá um prazo, né, para que isso ocorra. Aí, tá aqui, ó. Governo de São Paulo anuncia redução do ICMS e preço médio da gasolina deve ficar abaixo de R$ 6,50. O atual governador, Rodrigo Garcia, que é candidato até pré-candidato à reeleição, né, diz que São Paulo vai perder 4 bilhões por ano com arrecadação. Mas ele está seguindo a lei. São Paulo cobrava 25%, agora vai cobrar 18%. Vamos ver, né, se isso vai realmente aparecer na bomba, né, de gasolina. Vamos ver se isso vai aparecer. Lá num dos últimos parágrafos, né, a arrecadação do ICMS possui um orçamento vinculado a ele, com porcentagens definidas, como 30% para a educação, 12% para a saúde. Então, com essa redução, você tira 1,2 bilhão da educação e 600 milhões da saúde, né? Como afirmou o Rodrigo Garcia. Meu Deus, já são setores dramáticos da vida pública brasileira. Retirar dinheiro e não ter uma contrapartida, uma compensação do governo federal em relação a isso, né? Talvez não fosse a melhor medida, né? Mas tem que abaixar, porque a vida das pessoas está ficando... Bom, eu já falei disso, dá até raiva quando eu vou no supermercado. Acho que você também fica, né?
Então, tá aí, São Paulo e Goiás já anunciaram a redução. A Petrobras está no olho do furacão, né? E o Caio Mário Paz de Andrade foi eleito novo presidente e deve ficar até 2023, se tudo correr bem. Então ele não foi uma unanimidade, ele foi eleito por 10 conselheiros, ele foi por 7-3, né? Os votos negativos foram de acionistas minoritários, inclusive dos sindicatos, dos petroleiros, né? Mas para que ele fosse o novo presidente, é o quarto presidente da Petrobras, né? Numa clara tentativa do presidente de tentar reverter essa alta dos preços dos combustíveis, né? Já foi... ele entrou no lugar do Zé Mauro Coelho, que pediu demissão no dia 20, né? Que também tinha sido indicado pelo Bolsonaro. Foi Roberto Castelo Branco antes, o general Luna e Silva, José Mauro Coelho e agora Caio Mário Paz de Andrade, né? Foi eleito o novo presidente. Faz parte dessa grande discussão que mobiliza o país e as pessoas sobre caminhoneiros, né? Sobre a elevação mundial dos preços dos combustíveis, muito associada aí à guerra da Ucrânia. Bom, saiu o anuário aí, e aqui são dados. Aqui tem que parar e ler com calma, né? O anuário de segurança pública. E que o registro de armas cresceu 473% nos últimos 4 anos. São 4,5 milhões de armas de fogo em estoques particulares. De 2013 a 2021, mais de 43 mil pessoas morreram vítimas durante intervenções policiais. E aí o dado dramático do racismo estrutural. 84% desses mortos eram negros. Violência contra a população registrou alta de 35%, né? E de homicídios alta de 7%, né? E estupros de 88%. Todavia, a taxa de homicídios caiu, né? Diz estudo. O Amapá é o estado em percentual com mais mortes violentas intencionais. O Brasil acumula 20% dos homicídios em todo o mundo. Depois vem a Bahia, tudo em percentual, né? Não em números, senão vai dar São Paulo sempre, e Rio, né? Mas em percentual. Bahia, Amazonas, Ceará, Roraima, né? E, na sua maioria, 77% são pessoas negras, 50% de jovens do sexo masculino, 50% dos jovens e do sexo masculino. É aquela velha história que eu sempre gosto de contar. Nascem mais homens do que mulheres, mas temos mais mulheres do que homens por conta dessa taxa de violência que o anuário publicou essa semana, tá? Então é bom ter esses dados em mente. Todavia, uma notícia boa, caiu a taxa de homicídio. Na cúpula, aí voltando agora falando sobre mundo, né? Em cúpula dos BRICS, China critica abuso de sanções e Putin critica o Ocidente. Xi Jinping pediu que Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul assumam a responsabilidade conferida por sua influência econômica. O presidente russo afirmou que o Ocidente quer destruir a Rússia. Por que eu estou falando duas vezes do mesmo assunto, né? Porque lá eu falei do que o presidente Bolsonaro falou. Então, como eu sempre divido em temas de Brasil e mundo, agora eu estou no mundo, né? Foi na quinta-feira passada, devemos abandonar, olha lá a frase do Xi Jinping, a mentalidade da Guerra Fria e bloquear o confronto
e nos opor às sanções unilaterais e ao abuso das sanções, defendendo claramente aí a Rússia, a China aliada da Rússia. Nossa reunião hoje ocorre em um momento crucial de escolha para o futuro da humanidade. Como principais mercados emergentes e países em desenvolvimento, os países dos BRICS devem assumir responsabilidade. A China tem de longe a maior economia dos BRICS, né? 70% do poder econômico, que envolve 27 trilhões no grupo, né? Deixa eu sair daqui para você poder olhar até o final. E o Putin pediu aí uma cooperação maior. E o Brasil sinalizou para essa cooperação, né? O Putin ligou para o Bolsonaro, falou que vai continuar fornecendo fertilizantes. E nessa história toda, eu vi um dado ontem, a Rússia passou a ser o quinto maior parceiro econômico do Brasil, né? Principalmente para essa questão dos fertilizantes. Mas está aí, né? Claramente, China e Rússia como aliados, né? Uma tentativa de ampliar também, né? Os BRICS, para fazer quase que uma frente entre mundo, apesar do Brasil estar no Ocidente, mundo ocidental e mundo asiático. Continuando ainda, né, numa reunião prévia, a cúpula ainda em maio, entre os chanceleres do bloco, sugestão de expansão oficialmente apresentada, né? Então, olha lá, na reunião preparatória foram convidados para os eventos chanceleres da Arábia Saudita, Argentina, Cazaquistão, Egito, Emirados Árabes Unidos, Indonésia, Nigéria, Senegal e Tailândia. É uma tentativa dos BRICS ampliar aí esse grupo, né? Agora, é meio complicado, porque a Arábia Saudita é um tradicional aliado dos Estados Unidos, né? Mas já foi oficializado o convite da Argentina para entrar nos BRICS. Ela deve entrar muito em breve. Bom, Ave Maria, como está polêmica. Suprema Corte dos Estados Unidos derruba a decisão que garante direito ao aborto. Decisão derruba o entendimento que a Constituição garante o direito de mulheres norte-americanas fazerem interrupção da gravidez. Agora, e aí é que é importante você observar, cabe a cada estado do país decidir se aborto é proibido ou legal. Ao menos 11 governos democratas já afirmaram que manterão direito. Texas e outros republicanos dizem que proibirão a prática. Bom, a história eu já contei, né? Era uma moradora de rua, Roe contra Wade, Wade é o nome do procurador, e os Estados Unidos permitiam um aborto, aí era legalizado. Agora, como essa decisão foi derrubada, né, eles revogaram essa decisão da Suprema Corte, porque há uma maioria conservadora, porque o Trump indicou 3 aí, ministros lá na Suprema Corte, a coisa vai ficar por estado. Nova York já disse que vai legalizar o aborto. O que se diz, o que o Biden disse? Falou, olha, quem tem dinheiro vai viajar de um estado para o outro e vai fazer o aborto. Algumas empresas como o Facebook já disse que vão bancar os seus funcionários que quiserem fazer o aborto. O drama, como ocorre no Brasil e nós sabemos também, eu contei o dado de quantas meninas a cada 17 minutos são estupradas no Brasil. É a verdade que nós sabemos. Quem não tem dinheiro parte para práticas até de enfiar cabide na vagina, botar aquele remédio que provoca sangramentos. Enfim, né, a coisa continua acontecendo e o rico consegue pagar a boa clínica e o pobre não. É uma questão complicada. Para nós, nesse ano, sempre volta à tona, porque é um ano eleitoral, né?
E há um debate entre conservadores e progressistas no Brasil, muito forte. A gente tem que respeitar a opinião das pessoas. Aqui não acho que a prova vai falar, você é a favor ou você é contra. Pode aparecer numa redação, mas aí você argumenta conforme o seu entendimento. O examinador não deve levar em conta se você é a favor ou contra, deve ver se você argumentou bem do jeito que a prática exige. Mas é fundamental saber que essa decisão tomada pelos Estados Unidos mexe com toda essa história lá nos Estados Unidos, né? O Biden reclamou muito disso. Bom, nunca se matou tanto nos Estados Unidos como esse ano, né? E nós já contamos aquela história daquele atirador que matou 19 crianças e 2 professoras, e o Biden conseguiu aí aprovar uma medida lá. Biden assina a lei que restringe a compra de armas. Medida havia sido aprovada pelo Senado essa semana e limita acesso a armas de pessoas entre 18 e 21 anos ou com antecedentes criminais ou histórico de doença mental e violência doméstica. Se Deus quiser, vai salvar muitas vidas, diz o presidente. Tentativa dele, claramente, né? Mas a Suprema Corte, no final. Também essa semana, em uma decisão que vai na contramão da nova lei, a Suprema Corte decidiu que os americanos têm o direito fundamental de portar armas em público, de forma não ostensiva, né? Então, a Suprema Corte disse que a pessoa pode andar armado nos Estados Unidos, desde que não tenha mais... agora, tem essas restrições. Para quem não sabe, se você vai no Walmart nos Estados Unidos, você compra um fuzil. A coisa tem que ser entendida a partir da história de luta americana no século XVIII, onde as chamadas milícias, e lá milícia é uma outra coisa, não é essa milícia aqui, lutaram armados contra a Inglaterra e isso virou lei constitucional. Então faz parte da cultura americana, mas a gente sabe que as tragédias... Imagina, nos Estados Unidos agora estão vendendo mochila à prova de bala para crianças. Se você tivesse um filho, garanto que você comprava, né? As crianças são treinadas nas escolas a se defenderem desses ataques. União Europeia concede Ucrânia e Moldávia status de candidatos a membro do bloco. Medida não significa que países foram aceitos, mas é um passo longo no longo processo de ingresso no maior bloco europeu. Então, existem outros países que estão na fila, como a Sérvia, né? Mas agora Ucrânia e Moldávia, que é exatamente um dos motivos pelo qual o Putin alega a invasão, porque ele não quer que a Ucrânia entre na União Europeia, não quer que a Ucrânia entre na OTAN, né, que possui 27 países, mas, enfim, esse processo é muito demorado, vai demorar anos, mas são candidatos, assim como o Brasil é candidato ao OCDE, aquela organização econômica, né? Não significa que vai entrar, como eu falei, significa que pode se candidatar, né? E é um grande desejo de grande parte da Ucrânia. Hoje eu estou mais direto, mais rápido, porque é muita notícia, gente. Bom, G7 se reúne para discutir crise alimentar, de energia e pressão contra a Rússia. Segundo fontes ouvidas pela CNN, grupo das 7 maiores economias do mundo concordaram em anunciar a importação de ouro russo. Bom, eles se reuniram no domingo e terminaram a reunião na terça-feira, ontem, e soltaram um comunicado que eu já vou ler. E agora está ocorrendo, e aí alguns, menos o Japão, né, que não faz parte da OTAN, partiram para a reunião de cúpula, do G7, partiram para a reunião de cúpula da OTAN, que vai saltar um comunicado amanhã. Então, na semana que vem, né, a do G7 já acabou, já vou dizer o que eles decidiram, e amanhã
sai o comunicado da OTAN. Lembrando que a OTAN é uma organização militar, o G7 é um grupo também, que não é um bloco econômico, das 7 maiores economias do mundo, que estão aí colocados. Ah, mas por que a China não entra? Ué, porque a China, segundo o G7, não é um país democrático. Eles condenam, sobretudo, a perseguição à imprensa e a perseguição a muçulmanos em Xinjiang, que é uma província muçulmana da China. Bom, e aí, o que veio no comunicado, Diogo? Mais uma notícia rápida, né? Se comprometeram a levantar 600 bilhões em fundos públicos ao longo para financiar a infraestrutura em países em desenvolvimento e se contraporam mais ao projeto mais antigo e multitrilionário da China, o Cinturão e Rota da Seda. Ou seja, houve a reunião dos BRICS, a China tentando expandir os seus tentáculos econômicos, o G7 essa semana se reúne e fala, se a China está tentando ampliar o seu desenvolvimento, nós também, democracias liberais, devemos investir em infraestrutura em países em desenvolvimento para barrar o avanço chinês. Claramente, né, para quem gosta de geopolítica e quer entender o mundo, é uma Europa e Estados Unidos tentando se contrapor ao avanço chinês, que é notável. E irreversível, também diria. Bom, olha lá, e aí veio o comunicado. G7 concorda em avaliar teto para preço do petróleo russo, para evitar que eles ganhem muito dinheiro com isso. Eles estão vendendo petróleo para a China e para a Índia, coisa maluca, eles vendem petróleo para a Índia e a Índia vende para a Europa. Líderes dos países mais ricos também concordaram em pressionar pela proibição de importação de ouro da Rússia, como parte de esforço para apertar as sanções contra Moscou. Os líderes do G7, na última linha, 4 bilhões para combater a fome global, segundo o comunicado. Eles ficaram lá na Alemanha, nessa reunião que durou de domingo até terça, e como eu falei, agora, hoje, quarta e quinta, estão alguns deles, menos o Japão, na OTAN. Evidentemente que a guerra da Ucrânia foi o grande tema, evidentemente que o Zelensky participou, né, e pediu mais armas, porque a Rússia tem, nos últimos dias, últimas semanas, avançado muito, vem conquistado territórios importantes, né, a Rússia, ao que indica, está vencendo a guerra, e o próprio presidente dos Estados Unidos já disse, olha, pouco provável que a Ucrânia recupere esses territórios que eu já mostrei em outras aulas, o Donbass, que é Luhansk e Donetsk, e a Crimeia, os americanos acham que a Ucrânia não conseguirá mais recuperar esse território. O fato é que devem ser anunciadas novas sanções aí, aqui já está ditas duas sanções, né? Limitar o preço do petróleo russo e não comprar mais ouro, né? A Rússia tem grandes reservas, ela está conseguindo se virar mesmo com as sanções. Meu Deus, já estou indo para os 30 minutos. Bom, uma notícia assustadora, deixa eu sair daqui, vocês devem ter visto aí, né? E aqui 50, acho que já chegou a 51 corpos que morreram por insolação, exaustão e calor na cidade de Santo Antônio, no Texas, que fica na fronteira com o México, né? Eles eram do México, de Honduras e Guatemala, estavam dentro, 16 conseguiram sobreviver, mas olha a última linha, já houve um incidente como esse, mas morreram 10 pessoas em 2017, esse é o pior acidente desse tipo, né? Uma tragédia, um horror o que aconteceu. Imagina você morrer de calor dentro de um caminhão, porque você está fugindo de uma situação de miséria, né? de pobreza, e acaba morrendo. Em maio, um recorde,
de 239 mil imigrantes indocumentados foram detidos entrando no país vindos do México. Nunca houve tanta tentativa de entrar nos Estados Unidos como agora. Né? E tragédias como essas, fora os que a gente nem sabe, dos coiotes que acabam aí roubando as pessoas e mortes que ocorrem nessa fronteira com os Estados Unidos, tá? Pessoal, tudo isso vira questão do livrinho 6, tá? Eu estou com aí 70 questões, devo soltar até o final de julho. Eu preciso que os fatos ocorram para que você tenha a parte teórica aqui na aula e depois você possa treinar com os livrinhos, né? Bom, saiu já hoje uma notícia. A OTAN convidou a Finlândia e a Suécia. Quem é que estava barrando? A OTAN tem 30 países, mas ela vai soltar um comunicado amanhã. Eu volto a falar disso. Mas hoje ela já anunciou na quarta-feira que a Finlândia e a Suécia estão convidadas a participar dessa organização militar. O que isso implica? A Turquia que não queria, porque acusava os dois países de darem salvaguarda a curdos, né, a terroristas curdos. Mas aí os americanos negociaram uma venda de caças aí para a Turquia, porque se um país vetasse, não podia entrar na OTAN. Então, como a Turquia voltou atrás, agora, então, a Finlândia e a Suécia devem, nos próximos meses, ingressar nessa aliança militar. A Rússia já disse que está enlouquecida com isso, porque a Finlândia tem mais de 1.000 quilômetros de fronteira com a Rússia, e exatamente a guerra da Ucrânia começou por quê? Porque a Ucrânia queria entrar na OTAN. Né? Soltaram um documento dizendo que a China é uma ameaça, que a Rússia que era antigamente um parceiro estratégico, também é uma ameaça, e olha só o que eles disseram. A OTAN vai colocar na Europa 300 mil soldados. Hoje são 40 mil. Gente, é só acirramento dos ânimos. Né? Quando a Rússia tentou invadir, antes de invadir a Ucrânia, a Rússia colocou 100 mil soldados na fronteira com a Ucrânia. Agora a OTAN vai ampliar para 300 mil soldados. É óbvio que a OTAN tem um exército superior ao russo, mas eu sempre repito, a Rússia tem aí o maior arsenal nuclear do mundo. Deus queira que isso esteja longe de uma terceira guerra mundial. Ah, que tempos! E aqui umas duas últimas notícias sobre a guerra da Ucrânia, né? Os mapas, a guerra se concentra no leste, mas aí nesse final de semana houve um ataque a um shopping. A Rússia diz que não, que era um local onde tinham armas. E aí, como atacou esse local que tinha armas, essas armas explodiram e atingiram o shopping. O Zelensky disse não, atacou o shopping em uma cidade chamada Kremenchuk, que não é no leste, é perto de Kiev. E tinham 1.000 pessoas civis no local. Isto é crime de guerra, claramente. Né? E a cidade que estava resistindo, Mariupol já caiu sob o domínio russo, e Severodonetsk, que estava, agora a própria Ucrânia reconheceu que essa cidade, que é de Luhansk, que é onde é o leste, é só pegar os vídeos anteriores, tem que assistir os vídeos anteriores, porque esta novelinha nós estamos contando, é o 126º dia da guerra, já passou de 4 meses, e agora os russos estão aí dominando quase totalmente o leste, ali que é Donbass, da Ucrânia. Porque tem muito ucraniano ali pró-Rússia, né? Então, essas são as duas últimas notícias da guerra aí, porque realmente a reunião dos BRICS
e a reunião do G7 da OTAN é que ocuparam aí e que vai dar para a gente na semana que vem, fora essa discussão do aborto que envolveu Estados Unidos e Brasil e tal, né? A semana que vem a gente vai ter uma visão mais clara, porque ocorreram essas reuniões desses grupos que, de certa forma, são opositores e que, enfim, os BRICS tentam, de certa forma, ajudar a Rússia e o G7 e a OTAN tentam, de certa forma, ajudar a Ucrânia. A conferir, né, claramente Índia e China estão ao lado da Rússia e Estados Unidos e Europa Ocidental ao lado da Ucrânia. Isto é, tem que ficar bem claro. E essa cidade, Severodonetsk, resistiu. O problema é que lá nessa cidade tem milhares de civis que não conseguem fugir, porque as pontes foram destruídas. Então é um drama, porque os caras... Eu li outro dia que em Mariupol as pessoas estão comendo pombo na Ucrânia porque não tem o que comer. Olha como é que a coisa está evoluindo. A ONU soltou um relatório hoje dizendo que chegou a 5 mil mortos de civis. Eu não acredito nesse número. Bom, pessoal, viu que estava bem recheado essa semana, né? Tive até que cortar. Esses são os livrinhos que eu sempre comento e até entendo que as pessoas, poxa, eu vou comprar um livro que eu não conheço, tal. Vai no meu canal do YouTube e vê, eu tenho lá acho que 8 aulas de resoluções gravadas que eu tiro dos livrinhos. O azul e o laranja tratam de 2021. O preto é de temas Brasil e 50 de Brasil e de mundo, super comentados. O grande lance é o comentário, é onde você estuda. É uma apostila inédita, 90% das questões são inéditas. É um jabá. Eu estou fazendo uma promoção, quem quiser adquirir os 5 livros, que aí, ó, tem aí o 4 que já é de 2022, já vai de janeiro a março, e o 5 que eu lancei em maio, que vai de março a maio, e o 6º que eu vou lançar em julho. Eu não vou parar, é uma coleção, atualidades é sempre atualizando. Eu vendo a R$25 porque, gente, dá um trabalho incomensurável. Eu consigo fazer 2 questões por dia, que eu tenho outras coisas para fazer, né? Então, você imagina, são 50 dias, se eu trabalhar todo dia, tem dia que eu não consigo mexer nos livrinhos. Então, eu acho até que está num preço bem tranquilo, R$25 aí, né? Preço de um sanduíche do McDonald's, para um livro de 100 páginas. E se você comprar os 5, eu dou um de graça para você, tá? Eu estou fazendo essa promoção aí. Repito, se quiser conhecer, vá no meu canal do YouTube, estão aí os meus endereços, né? E você vai perceber o grau das questões. Garanto a vocês, eu estou ficando craque, né? Sem ser muito cabotino, mas é que a gente vai fazendo. É tudo na vida, você vai treinando, você vai ficando melhor. As questões estão ficando e estão, assim, é impressionante. Eu abro o que concursos, falo, pô, o cara pegou a questão do meu livro. Tá lá, ó, igualzinha, né? Porque no que concursos colocam questões de concursos que estão ocorrendo. E todo mundo que se comunica comigo fala, matei a prova pelos seus livrinhos. Fico super feliz. Esse é o meu trabalho, eu gosto, eu amo o que eu faço, então, enfim. Para encerrar, que já estão aí indo para os 40 minutos, meu Deus do céu, 43. Gente, vai conversar com o Cris, que tem uma assinatura premium, que é um negócio que você vai ter acesso aí, não sei por quanto tempo, eu fiquei de conversar com ele, mas ele também está super corrido, porque você vai ver, se você entrar no canal, você vai ver, entra no canal, você vai ver o que tem de vídeo gratuito, de dicas de informática, de português, de direito, as minhas aulas, é um negócio até para você ficar rodando nos vídeos, aparece uma aula minha uma semana, aí vem 20 vídeos, aí aparece eu de novo, de tanta coisa que tem, e agora tem esse projeto da assinatura premium aí, que eu super recomendo, porque é muita produção de material. Eu vou me despedir, porque já foram para 44 minutos, eu não queria me alongar, mas essa semana foi uma loucura, né? E eu quero fazer um bate-bola rápido aqui,
com você, porque tudo isso também depois tá, para quem compra o curso, recebe o PDF e pode ler com calma, né? Mas são 15 fatos. Maravilha? Fica com Deus, boa semana e em julho nós estamos de volta. Não tem parada não, aqui é direto. Tchau, tchau. Obrigado, viu, pessoal?